Bom dia, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Val Souza e hoje eu vou falar sobre. Você já ouviu aquela frase, larga o osso? Pois é, eu sempre ouvi assim, né? Você não larga o osso também, né? E eu vivo com essa frase na minha vida, só que às vezes a gente esquece e começa a estagnar e fica segurando, sabe? Aquela situação, às vezes por meses, por anos, e não sai daquilo, e as coisas só piorando. Então, nos últimos tempos, eu estou vivenciando muito isso, né? Com, óbvio, problemas, né, pessoais, porque dizem que quando a gente tem saúde, tem onde morar, a gente não tem problema. É um fato. Mas a gente sempre fala assim, tô com esse problema aqui, problema ali, né? No meu caso, diz que não é problema que fala, tem que se referir a desafios. Então, vamos lá, desafios. Né? Estou passando por alguns desafios nos últimos tempos, no qual me deixa, não digo assim abalada, né? Mas deixa bem sem perspectiva. Eu estava sem perspectiva nos últimos tempos, no último ano, talvez, com problema, né, no meu trabalho, enfim, um monte de coisa. E se eu for ver, eu estava como que segurando o osso, não querendo largar o osso. E chega numa uma parte, assim, um momento da vida da gente, que a gente tem que tomar decisões, que a gente tem que encarar os fatos, porque fato se encara. A gente tem que mudar o rumo da história da vida da gente. Chega um momento que a gente precisa urgentemente da gota d'água. Sabe aquele negócio? Nossa, foi a gota d'água. Eu precisava desse momento para tomar decisões. E a coisa é muito complicada quando envolve outras pessoas, né? Que tá na caminhada com a gente. E aí a sensação que eu tenho, voltando a falar do osso, a sensação que eu tenho é que eu estava segurando o osso. Não posso soltar, não posso soltar. Vamos dizer assim, posso até comparar esse osso à corda, sabe, uma corda. Eu sentia, eu vou dizer para vocês, vou até me arrumar de ladinho assim para fazer de conta que eu estou segurando uma corda. Eu sentia que eu estava segurando aquela corda com medo de cair, um medo terrível, devido às circunstâncias, devido tanta coisa, que não vem ao caso também, né? Lavar roupa suja, né? Não é esse o meu intuito, ficar lavando roupa suja aqui, porque senão haja tanque, hein? Mas assim, a impressão que eu tinha nos últimos tempos é que eu estava assim, ó, segurando a corda. Não, eu não posso me soltar, eu não posso, eu vou cair, o que será? E quando a gente está no meio de uma situação angustiante, a gente não vê a luz no fim do túnel, a gente não vê solução. Aí sempre, né, aquelas coisas de mãe. Se minha mãe tivesse aqui, minha mãe ia falar: minha filha, não há enchente que não passe. E a gente ouve tantos, né, conselhos, tantas coisas assim, né, e aí a gente se apega a isso, né. Eu sempre me apeguei, enquanto eu for viva, eu vou me apegar às minhas orações. Aí junta, né, as minhas orações, junta a minha terapia Reiki, junta tantas outras coisas que eu, por opção, por puro prazer de lutar, junta tudo isso, é o que me dá força, me deu força. Eu
tento ajudar também as pessoas envolvidas, mas é tanta coisa na cabeça da gente, tanta coisa na cabeça da gente, que a gente pensa que não vai. A gente sabe que tudo tem um fim. A gente sabe que no fim tudo dá certo, de um jeito ou de outro. Só que às vezes esse certo que o pessoal fala não é o certo que a gente queria, né? Então, como já falei em vídeos anteriores, eu sempre, né, nos últimos anos eu trabalhava por conta. E só que as coisas não andaram bem e tal, depois da pandemia lascou tudo. E só que essa corda que eu me refiro a vocês, esse osso que eu me referi a vocês, sempre foi, né, o meu sustento, sempre foi a minha saída, né? E aí as coisas foram complicando de um jeito que eu não tinha coragem de soltar a corda. Não vou soltar a corda, não vou soltar o osso. Só que vem a gota d'água na mente da gente, para a gente chegar, né? Peraí, ou você sobe ou você desce, ou você entra ou você sai. No meio do caminho não dá para ficar. Se chega ao ponto, esse ponto que chegou, rói esse osso logo e joga fora, ou solta a corda, ou corta a corda, né? Então, com tudo o que está acontecendo comigo nos últimos tempos, eu posso garantir para vocês, eu soltei o osso, eu soltei a corda, eu cortei a corda, porque quando não tem mais jeito, algumas situações na vida da gente, a gente tem que parar, soltar o que estava aprendendo para ver o que vai acontecer. E essa semana, inclusive, eu vi uma frase que eu, para variar, esqueci, não saberei talvez explicar para vocês, mas eu vi uma frase assim, dizendo que quando a gente solta, para de se prender a alguma coisa, que é na calma. Ai, gente, desculpa, foi outra coisa aqui. Que é na calma que a gente consegue ver, né, o fim do túnel e tal. E eu não estava me acalmando, eu estava ainda segurando a corda e soltei semana passada, soltei essa corda. E eu digo para vocês que eu vivencio hoje um benefício em ter soltado essa corda. Eu vivencio um céu mais azul, a luz no fim do túnel apareceu, eu estou indo em busca dessa luz no fim do túnel. O céu, que inclusive hoje está azul, está lindo. O céu está mais azul, eu estou com fé, eu sempre tive, mas a gente cai, né? Não na fé, mas a gente chega a desanimar. E eu confesso para vocês que depois de tomada de decisões, as coisas estão melhorando, as coisas estão aparecendo, as oportunidades estão aparecendo. Então eu estou vivenciando nos últimos dias essa experiência que me deixou baqueada, que me deixou sem perspectiva. Mas como nada é para sempre, infelizmente tem as coisas boas, né? Mas como nada é para sempre, como minha mãe dizia, não há enchente que não passe, eu vou levantar, sacudir a poeira e vou em frente nas minhas convicções, nas minhas decisões, porque enquanto a gente está vivo,
a gente tem que ter esperança de dias melhores, momentos maravilhosos, né? Então eu fiquei pensando, Valdeni, não é que esse ditado te cai bem? Solta a corda. Para de roer esse osso. Porque quando a gente se apega muito às coisas, quando a gente se apega muito a uma situação, quando a gente tem medo, essa é a palavra correta, medo do desconhecido, medo, sabe aquele negócio, mas o que vai ser? O que vai ser de mim agora? O que vai ser de nós? É tanta pergunta, você fica se apegando e você não vê saída. Então hoje assim eu digo que eu vejo perspectiva, eu vejo saída, porque todo problema tem solução, só não tem para a morte. Então todo problema tem solução, alguns demoram para ser solucionado, outros não, mas eu soltei a corda. Soltei a corda e me permiti chegar no chão. Lógico que quando a gente solta aquilo, tem as perdas, tem os danos, tem... como que é aquela palavra que fala... a impressão que dá, que eu estava até semana passada, eu estava com aquele sentimento de, puxa vida, né? Eu até falei, eu tô com aquele sentimento de que nadei e morri na praia. Aí depois eu tive aquele sentimento, nossa, você, ao invés de progredir, regrediu? Foi ruim, fiquei um tempo com aquele sentimento, mas depois eu lembrei do leão. Dizem que o leão, para ele avançar, ele tem que regredir, ele tem que dar um passo atrás, para poder dar mais passos para frente. Então, como nós seres humanos, não sabemos o que será da gente, o que vai ser da gente, como nós não temos certeza nem de um segundo, nem do próximo segundo, eu digo para vocês com toda convicção que desistir, seja lá do que for, não é a solução. Desanimar só por algumas horinhas. Mas a fé, a sua vontade de vencer, a sua vontade de ir à luta, porque enquanto a gente está vivo e com saúde, a gente tem que ir à luta, sim. A gente não pode desanimar. E eu não vou desanimar. Tudo muda, tudo se constrói, tudo se destrói, tudo se transforma, né? Então, assim, nova fase, nova vida está à minha frente para eu poder aproveitar. Porque eu vivo de comparações, eu amo comparações. Tem hora que eu comparo umas coisas negativas, mas a maioria das vezes é positiva. Então eu estou comparando a minha vida. Sabe quando você está jogando um joguinho? Videogame, nem existe mais. Existe videogame, sei lá. No videogame, você está jogando. Aí você venceu, muda de fase. Aí aquela fase já é totalmente diferente do que você estava acostumado ali. Mas você se adapta àquela transformação do joguinho, aquela paisagem diferente, e você continua lutando, até você atingir a outra fase. Aí você vai naquela nova fase, seja estranha, mas como você está com aquele objetivo, você nem liga, nem presta atenção na paisagem. Então eu penso assim comigo, nova paisagem, novo ar, nova visibilidade, tudo é novo. Mesmo sendo coisas que não era para ser, pelo menos na concepção da gente,
não era o que a gente queria, mas tudo é novo. Então a gente tem que ser como a água, se adequar ao recipiente e continuar jogando o jogo da vida. Que o jogo da vida é isso, olha minhas mãos. O jogo da vida é isso. É você não parar. Porque não tem como parar. Não tem como ficar encostado esperando o mundo acabar em barranco para você morrer encostado. Você tem que estar sempre lutando. Lutando pelo teu alimento, lutando pela tua saúde, lutando por coisas boas. Mas a gente tem que saber a hora de soltar a corda, na hora de parar de roer o osso e soltar esse osso. Desculpa. A gente tem que saber a hora de mudar a rota. A hora de mudar o caminho. E não esquecer nunca, gente, sabe o quê? Que quando você vai fazer um passeio, o passeio é maravilhoso, você não via a hora tal, aí não vejo a hora de chegar naquele lugar, e o pessoal fala, olha, curte, né, o caminho que vai fazer. Curta a paisagem, curta, né, tudo que você vai ver de bom na frente. E isso não é só para coisas boas. Para coisas desagradáveis, não muito boas, você também tem. Você tem a tua meta é chegar até aqui. Você tem que ter a consciência de que você vai passar por caminhos árduos. Que para você deixar tudo bonitinho de novo, tudo arrumadinho de novo, tudo em ordem, ou então para você ter coisas maravilhosas na sua vida, você vai ter que passar por caminhos não muito bons. Vai ter percalços, a subida vai ser difícil, o caminho vai ser meio íngreme, mas o que importa é que você vai chegar lá. E como uma montanha que tem que ser escalada, como o povo diz, quando você escala aquela montanha, que você chega lá em cima, o prazer vai ser melhor ainda. Aí você não vai querer ficar naquela montanha, você vai falar, eu vou querer escalar outra montanha. Então a vida é isso, solte a corda. Solte a corda, acorde para a vida, que a vida não para. Tá bom? Um beijo para vocês e boa semana.